os melhores celulares até R$ 2.000 em 2026. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juiz Tech e hoje eu vou julgar aqui com vocês alguns dos celulares que nós temos disponíveis hoje em 2026, para você que está procurando comprar um celular novo até essa faixa de preço, e quais são as melhores e piores opções, considerando algumas informações disponíveis de cada um desses celulares, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo essa tier list, e eu quero começar então com o Galaxy A06. O Galaxy A06, onde que ele ficaria aqui, cara? Eu acho que ele entra... Ele poderia até ser um dá pro gasto, mas eu vou classificar ele aqui no aí você me complica. Pelo seguinte, o Galaxy A06, ele tem assim de qualidade, vamos chamar assim, né? Ele tem uma tela grande, a marca em si, né? É uma marca de confiança, Samsung, todo mundo conhece bem. A Samsung não trabalha só com celulares, né? Faz várias outras coisas. Eu, por exemplo, tenho um ar-condicionado aqui na minha casa da Samsung e ele é excelente. Esse celular por si, né? Ele tem um preço atrativo, ele varia na casa ali dos 800, 900 reais, até bem abaixo dos 2.000 que a gente está, né, propondo aqui no vídeo. Mas, cara, de defeito, por que eu coloco ele aqui no aí você me complica? É que ele engasga frequentemente no dia a dia, então você vai ter muitos travamentos, você vai abrir ali vários aplicativos, ficar transitando, né, entre o WhatsApp, o Facebook, um aplicativo do banco. Cara, você vai sofrer um pouquinho, principalmente se o seu banco for o Itaú, né, que tem um aplicativo mais pesado, você vai sofrer um pouquinho, tá? A tela dele é uma tela de LCD, que é bem lavada, assim, tem pouquíssimo brilho, você percebe, né, colocar algum celular que seja um pouquinho mais caro do que ele, você vai ver uma diferença bem notória, assim, tá? Além das câmeras que são fraquíssimas, então por esse motivo, né, o Galaxy A06, ele vai entrar aqui no aí você me complica, tá? E aí o próximo celular da lista aqui é o Jovi V50 Lite 5G. E aí, cara, ele não seria um aí você me complica, ele já é um pouquinho melhor, tá? Ele é um pouquinho mais caro, ele transita na faixa ali dos 1.150, 1.100, 1.200, né? Ele varia nessa faixa de preço aí, né? E aí ele para mim aqui é um dá pro gasto. Aí você me diz aí se você concorda, se você discorda, se você tem esse celular, e você me fala também a sua opinião, beleza? Então, ele tem ali de qualidade, né? Eu diria que principalmente a bateria, ele tem uma bateria bem grande, né? São 6.500 mAh. Então, se a gente pensar, né, que os Androids há um tempo atrás, eles tinham bateria ali de mais ou menos 5.000 mAh, os Androids que tinham boa duração de bateria, né? Enquanto que os iPhones antigamente tinham mais ou menos 3.500, 3.200 mAh de bateria, né? Então ele tá muito bem, cara. São 6.500 mAh, é uma bateria que vai durar ali o dia inteiro, se não for até o dia seguinte, tá? Então é um celular nesse sentido que tem uma boa duração de bateria. Ele tem o que o pessoal chama, né, de resistência militar, então para quedas ali é interessante para essa questão dessa bateria, né? Então ela aguenta bem. E também é uma ótima opção alternativa ali, né, para quem é mais desastrado, né, justamente por conta dessa resistência. Então, né, se você deixa o seu celular cair, ele é um celular bastante resistente, dificilmente vai quebrar com qualquer queda, assim, né, tal. De dificuldades que ele tem ali, né, de defeitos, vamos chamar assim, o software é mais desconhecido, né, então ele tem umas atualizações ali mais incertas, né, é um celular que é bem pouco conhecido aqui no Brasil, inclusive. Eu conheço acho que só uma pessoa que tem, tá? E acho que a dificuldade na revenda também, por conta da popularidade dele não ser tão grande, né? Você vai encontrar dificuldade caso depois você queira vender para comprar um outro. Então, eu diria que ele é um dá pro gasto por esse motivo, né? Ele tem uma bateria boa, tem até ali boas configurações de modo mais generalizado, assim. Mas, né, por consequência, ele também tem as suas dificuldades, tá? Aí o próximo da lista que a gente tem aqui, então, é o Moto G86. E o Moto G86, ele seria aqui também um dá pro gasto, tá? Ele é um pouquinho mais caro do que o Jovi V50, né? Ele transita ali próximo a 1.400, né? R$ 1.500 mais ou menos. Então ele tem uma tela POLED ali que é bem brilhante, né? Tem 4.500 nits,
Então é uma tela boa, então se você usar no sol ali, você vai conseguir usar bem, vai dar para ver bem, assim, uma tela bem brilhante, assim, bem legal. E tem resistência militar também IP68 e IP69, né? Então ele tem a certificação. É um celular que tem um bom desempenho também, é um celular da Motorola, né, bem conhecido. Eu tive vários Motorolas um tempo atrás também, os famosos Moto G, né, iniciais ali, eu tive os primeiros, os 4 ou 5 primeiros, eu gostava bastante, então tem um desempenho bem legal. Para um celular intermediário ele funciona muito bem. E a dificuldade dele, cara, é que o preço dele é muito próximo de aparelhos que são bem mais potentes. Então, numa faixa de preço bem parecida ali, cara, você encontra aparelhos melhores, tá? Mas, assim, para quem gosta de Motorola, gosta daquela questão do gesto, né, de você balançar o celular e acender a lanterna, algumas coisas que só a Motorola costuma ter, é bem legal, tá? E uma outra dificuldade é que as câmeras perdem um pouco da qualidade à noite. Então, à noite, cara, esse celular aqui ele vai encontrar um pouco de dificuldade, tá? E aí o próximo da lista aqui, então, ele é o Moto E14. Moto E14, cara. Eu lembro de quando lançou o primeiro Moto E lá, ele era o celular logo abaixo do Moto G, né? Então tinha o Moto Z, o Moto G e o Moto E, né? E aí o Moto E, ele era como se fosse o celular de entrada ali, né, da Motorola na época. E aí, cara, o que eu posso dizer desse celular? Bom, o Moto E14, ele, na minha opinião, aí discorde aí se você não gosta, né, da minha opinião, mas assim, esse é o meu canal, eu vou falar a minha opinião aqui, tá? Ele é um lixo eletrônico, cara, é um lixo completo. Porque assim, ele transita na faixa dos R$ 600, tá? Então, não é um celular exatamente assim, barato. Naquela lista que a gente viu, né, passada, dos celulares até R$ 1.000 em 2026, na mesma faixa de preço você encontra celulares bem melhores do que ele, tá? Então, ele tem essa questão ali do preço, que eu acho caro. E ele, de qualidade, assim, se você for olhar só o preço bruto, sem olhar as questões do celular, ele é um dos mais baratos que a gente tem hoje. Tá? Então, os celulares ali nessa faixa, mais barato do que ele, se você vai encontrar só aquele Positivo Twist, que é um outro lixo, é muito pior do que esse celular, inclusive. E aí, o que ele tem de defeito também, cara? Ele só tem 2 GB de RAM, que é, assim, praticamente inaceitável em 2026, cara. Então ele trava para abrir a câmera, WhatsApp. É uma dor de cabeça garantida, cara. Você vai ter esse celular aqui com um mês, você vai estar querendo jogar ele longe. Então, recomendo fortemente que você não compre o Moto E14, tá? E aí, o nosso próximo celular da lista é o da Xiaomi, né? O Poco X7 Pro. E aí, cara, o Poco X7 Pro, ele já vai bater mais no teto aqui desses R$ 2.000, tá? E aí ele vai ser aqui, cara... Considerando tudo que ele tem, eu vou chamar ele de vale cada centavo, tá? Vou classificar ele como vale cada centavo. E aí por quê? Onde que ele brilha, vamos dizer assim? O Poco X7 Pro, ele tem um desempenho bruto bem legal para jogos mais pesados, né? Então, se você vai jogar ali um PUBG, algum jogo de futebol, por exemplo, né? Tem o eFootball ali, ele vai funcionar bem, tá? Você vai conseguir jogar relativamente bem, né? De novo, a gente não está falando de celulares topo de linha. Se você quer mais desempenho, você precisa desembolsar um pouco mais de grana, mas ele é um celular que vai desempenhar bem, de modo geral, tá? Ele tem uma bateria muito boa também, de 6.000 mAh, né? Como a gente falou aqui antes. Era bem comum celulares com 5.000 mAh, os iPhones antigamente tinham 3.500, 3.200, e ele não, cara, ele tem 6.000, então ele vai ter uma bateria que vai durar bastante, você vai ficar tranquilo, né, com ele na rua. Ele tem um carregamento ultra rápido de 90 watts na caixa, né? Vem um carregador ultra rápido, então você vai carregar ele, cara, voando. Eu falo porque, pô, você pega um carregador de 40 watts, 50 watts, já carrega bem rápido, imagina um de 90, tá? Ele também tem proteção contra água e poeira, né? Aquela IP68 e IP69, né? Aquela proteção, né? Igual aquela proteção militar, né? Então é um celular bastante resistente, né? Que se cair ele não vai quebrar à toa, tá? E de problema, cara, eu diria que as câmeras dele, né, até pensando na faixa de preço e as outras qualidades que ele tem que são legais, né, as câmeras são medianas, tá?
ele focou basicamente, vamos dizer assim, se isso fosse um carro, né, ele seria como se tivesse focado só no motor, né, mas aí deixou a desejar, por exemplo, no banco de couro, que não tem, coisas do tipo, tá? Então ele tem um desempenho bruto legal, mas as câmeras não são tão boas, né? E a interface ali, cara, que é aquela HyperOS, né, da Xiaomi, né, como todo celular da Xiaomi, vem lotado de aplicativo pré-instalado, e alguns que você vai ter uma dificuldade, inclusive, para desinstalar, beleza? E aí o próximo da lista, cara, vamos seguindo aqui, é o Galaxy A56. E é o Galaxy A56, cara, ele vai ser aqui um dos donos da lista. E aí eu vou explicar, né, o porquê disso. Ele varia também na faixa ali de próximo a R$1.900, vai bater quase no teto ali 2.000, né? Praticamente o mesmo preço ali do Xiaomi Poco X7. Geralmente você encontra ele até um pouquinho mais barato, tá? Mas aí o Galaxy A56, né, que não é o A06 que a gente viu antes, né, esse aqui, ele, cara, eu diria que ele é talvez aqui o melhor celular nessa faixa dos donos da lista. A gente vai botar um outro aqui também, porque ele está dentro do preço, né, que a gente está propondo aqui de pensar hoje, né? Ele tem atualizações garantidas até o Android 21, né, então você vai ter bastante tempo de atualização nesse celular. As câmeras, né, elas são boas, então tem gravação em 4K, são câmeras que têm bons sensores, até para você tirar a foto ali à noite não vai ser tão ruim, né? Então você, claro, se eu puder botar uma iluminação melhor, obviamente vai ser muito melhor também para você, mas é um celular ali, cara, que em termos de desempenho também ele funciona muito bem. E ele tem uma tela Super AMOLED, cara, de 120 Hz. Então, assim, excelente, vai rodar muito bem, muito fluida. É ótimo, assim, pra, sei lá, você vai ver um vídeo, vai jogar um jogo, você vai ter até uma vantagem competitiva, né, pensando na taxa de atualização. Agora, de ponto negativo, cara, o que ele tem, né? A traseira dele, né, e bordas, né, elas pegam marca de dedo fácil, então para quem é chato com a limpeza ali do celular, vamos dizer assim, né, vai reclamar um pouquinho e tal. Mas aí nada que uma capinha também não resolva, uma boa capinha que tem um grip legal ali. E ele não vem com carregador potente na caixa, né? Aí é um ponto bem chato. Não é nada impossível de você resolver, como eu falei, né? Você compra um carregador bom hoje ali por 60, 90 reais. Você compra um carregador turbo legal, né? Tem aqueles da Ugreen também. Se vocês quiserem, eu posso deixar um link aqui para vocês também, tá? Mas é isso. Né, é um ótimo celular, então para mim ele entra aqui no donos da lista, né? Me diz se você concorda, se você discorda, talvez se você acha que o Poco deveria estar aqui no lugar dele, eles vão trocar de lugar, o que você acha aí? E aí o próximo da lista, cara, é o Moto G05. O Moto G05, cara, é um celular assim baratinho, tá? Ele fica na casa ali dos 700, 750 reais. E, cara, bom, ele é bem abaixo do preço dos outros aqui, né? Ainda é até uns 2.000 reais. Mas eu vou colocar ele aqui, cara, no Aí Você Me Complica. E aí de qualidade, o que ele tem, cara? A bateria dura bastante, mas também porque não tem nenhuma potência para poder queimar, né? Para poder gastar essa bateria, ele não tem um desempenho legal. É um celular que vai engasgar bastante, você vai ter bastante dificuldade com ele ali, é um celular bem lento, tá? O processador dele é fraquíssimo, então qualquer coisa que você abrir vários aplicativos ali e ficar transitando entre eles, você abriu o Facebook, abriu o WhatsApp, abriu o aplicativo do banco, abriu um vídeo no YouTube, e aí você fica ali, né, transitando entre eles, você vai ter alguns travamentos, vai ter uma dificuldade, não vai ser fluido, né? E aí por conta disso a experiência geral com ele, cara, vai ser bem, bem arrastada. Então eu coloco ele aqui no Aí Você Me Complica. Ele não chega a ser um lixo eletrônico, né, como o Moto E, porque ele é um Moto G, então ele naturalmente, né, pela escala ali da Motorola, ele funciona um pouco melhor, mas, né, já está mais defasado ali, tá? E o próximo da lista aqui, cara, então, é esse Realme C85, tá? Ele para mim aqui, cara, eu vou dizer que ele é um dá pro gasto, tá? Ele é um dá pro gasto. Por quê? Ele não chega a ser um vale cada centavo, né, na minha opinião. Ele tem uma autonomia de bateria que cara, é infinito, né? É uma bateria infinita aqui, literalmente, cara.
Isso é bom, né? Ele tem uma bateria de 7.000 mAh, cara. A gente falou aqui de bateria de 6.000, né? Falamos que no passado tinham ali celulares que eram 5.000, 3.000 e pouco. A gente falou aqui do Jovi VC50 Lite, que ele tem uma bateria de 6.500, né? 6.500, desculpa, mAh. E aqui ele tem 7.000 mAh, tá? Então tem uma bateria ali que é infinita, cara. Você vai ficar ali, pô, muito tempo sem precisar carregar, né? Ele transita na faixa ali dos R$ 1.200, 1.300, né? Então nesse sentido até um ponto positivo também o preço. E ele tem uma tela muito fluida ali de 144 Hz, tá? Então isso é muito legal. Mas por que ele não é um vale cada centavo? E sim dá para o gasto? Ele não tem conectividade de 5G, cara. Então você vai ter uma conexão que é mais lenta, né? Então isso aí pesa um pouco, na minha opinião, né? E ele também é um celular pesado, né? Então ele fica bem pesado no bolso. E outro ponto positivo que eu esqueci de falar aqui, cara, até eu acho ele bem bonito, tá? Na minha opinião, eu acho ele o celular mais bonito dentre esses que estão aqui, pra falar a verdade, tá? E os outros que eu vou mostrar aqui, inclusive, pra mim ele é o mais bonito. Eu achei ele o mais bonito de todos. E aí, cara, próximo da lista, então, o Galaxy A36. O Galaxy A36, ele é um dá pro gasto também, tá? É um celularzinho ali ok, né? Ele transita também na faixa ali dos R$ 1.200, R$ 1.300, né? Um precinho ali ok, né? Próximo ali também do Realme C85 que a gente viu agora. Mas aí o Galaxy A36, né? O que ele tem de qualidade, vamos dizer assim, né? Onde é que ele brilha, né? Ele tem um custo-benefício muito bom, né? Pensando na marca da Samsung como um todo, tá? Ele tem uma câmera de 50 megapixels com estabilização ótica, então é uma câmera que tem uma boa estabilização, então se você for gravar, por exemplo, um vídeo andando, né, correndo até, de novo, né, não espere uma coisa absurda, aqui a gente está falando de celulares até R$ 2.000, mas ele vai funcionar muito bem, cara. Ele vai funcionar muito bem nesse sentido, tá? Respeitando a faixa de preço dele, beleza? Para a proposta dele, tá ok. Ele tem uma promessa de 6 anos de atualização, né? Então você vai ficar com o celular que vai ter atualização por bastante tempo, embora nem sempre seja muito bom pensando em celulares intermediários, né? Celulares de entrada ali, porque às vezes as atualizações vão deixando eles mais lentos, tá? Mas pode ser um ponto positivo. E de ponto negativo, cara, o que ele tem de ponto negativo? O processador dele é mais modesto, ele é mais focado assim, em economia de bateria, né? De energia e tal. E as bordas da tela são um pouco grossas, né? Então incomoda um pouco pensando que a gente tem celulares ali de borda infinita ou de bordas minúsculas, né? Tem uma borda um pouquinho mais grossa ali. E aí talvez, né, pensando no visual dos celulares de hoje, isso seja um pouquinho datado, tá? Isso seja um pouquinho datado. Mas também nada que você não vai acostumar utilizando ele ali por um tempo, beleza? E o próximo da lista aqui é o Xiaomi Redmi Note 15 Pro. É um nome gigante, né? E aí a gente pode pensar que, Pro, então é dono da lista, né? Mas não se esqueçam do nosso caríssimo positivo Twist 5 lá, que tem Pro no nome também, mas é um lixo eletrônico. Mas esse aqui não é um lixo eletrônico, tá, gente? Eu vou chamar ele aqui, cara, eu acho que ele vale cada centavo, tá? Ele transita ali na faixa dos R$ 1.800, às vezes um pouco menos, às vezes um pouquinho mais, tá? Ele tem uma bateria muito grande também, né? De 6.580 mAh, então você vai ficar ali, cara, um tempão sem precisar carregar, igual o Realme C85, né? Mas aí ele já tem, né, um processador melhor, ele é um celular que tem um desempenho interessante, tá? A câmera principal dele é de 200 megapixels, cara, então, é uma câmera com uma resolução bem grande, né? Então você vai conseguir pegar bastante detalhe nas suas fotos, né? É uma câmera boa, de modo geral. A construção dele é quase indestrutível, ele tem Gorilla Glass Victus 2. Então, cara, é um celular robusto, assim, você vai ter, ali se ele cair, alguma coisa do tipo, né? Você vai provavelmente ficar um pouco mais tranquilo, vamos chamar assim. Mas, claro, nada dispensa usar uma boa capinha ali, uma capa anti-choque, se for o caso. Eu não gosto muito de capa anti-choque, tá, galera? Me diz aí se vocês gostam nos comentários. Eu não gosto de capa anti-choque. Eu acho que ela deixa o celular igual um trambolho,
na maioria das vezes. O celular fica grande demais, fica pesado demais, tu bota no bolso, parece que tá levando um tijolo. Eu particularmente não gosto. Eu também não deixo muito meu celular cair, é muito difícil. Aí eu prefiro botar uma capinha ali que proteja bem, né, dentro do possível, mas que mantenha ali uma estética também, né, porque essas capas anti-choque costumam ser bem feias, né. Mas voltando aqui então pro Redmi, né, então assim, ele tem essas qualidades. De defeitos, vamos chamar assim, ele é um celular que já é por si só mais pesado, né? Ele é mais espesso ali também do que os celulares normalmente são, né? Acho que devido também essa construção dele, né, já mais robusta, né? Então se você botar ali uma capinha anti-choque, cara, ele vai ficar vira uma arma branca, né? E as câmeras secundárias, elas não acompanham muito a principal, né? Então tem a principal ali que é 200 megapixels, mas as secundárias ali já tem bem menos resolução e não são muito legais não, tá? Mas assim, dá pro gasto ali nesse sentido, tá? Mas aí pra mim, eu acho que ele é um vale cada centavo devido às outras qualidades dele, tá? E aí a gente segue aqui então pro Motorola Edge 60 Fusion, tá? Que, cara, também é um vale cada centavo. Na minha opinião aqui, né, ele é um vale cada centavo. Por quê? Ele tem uma resistência também muito boa, né, IP68, IP69 e militar, então um celular resistente ali e tal. Ele tem uma tela validada pela Pantone com cores reais, então em termos de fidelidade de cor, ele vai ter uma tela muito bonita, né, você vai ver muito brilho, muitas cores, isso é legal. E ele tem um visual assim até bem elegante, não parece um celular mais bruto, assim, né? Tem um visual que eu particularmente gosto, eu acho ele bonito, né? Para mim, o Realme C85 é o líder da lista aqui em termos de aparência, para mim ele é o mais bonito aqui. Mas o Motorola Edge 60 Fusion não fica muito para trás, tá? Eu acho ele bem bonito também, beleza? De problemas, vamos chamar assim, né? O que ele tem aqui de defeitos? Ele tem um processador intermediário, não é o melhor para gamers. As atualizações de sistema ali também são limitadas, né? Então você não vai ter um celular que vai atualizar por muito tempo. Ele, em relação ao preço, né? Ok, ali R$1.700, R$1.800. Mas é isso, cara. Então não espere muito dele em termos de processamento ali, né, e tal. Eu coloquei ele no donos da lista, mas na verdade eu confundi porque tem dois Motorola Edge aqui, tá, gente? Ele na verdade aqui é um vale cada centavo, tá? Ele vai ficar aqui no vale cada centavo. E ainda, né, falando de Motorola, e também um Edge, mas esse é o Edge 60 New, ou Neo, não sei como é que você fala. Desculpa, os dois, né, tanto o Edge 60 Fusion quanto o New, eles têm o Moto AI também, tá? Então tem a inteligência artificial aí da Motorola. E aqui no donos da lista também, cara, por último, né, o Motorola Edge 60 New, que tem um design também legal, né, eles são parecidos, né, nesse sentido. Tem a tela POLED, que é muito brilhante, boa, tela excelente. As câmeras também são muito boas, mesmo à noite, tem bons sensores, então você vai tirar boas fotos mesmo à noite, cara. E também vem com um carregador super rápido e costuma vir com capa também, tá? Aí pode ser não ser do seu agrado ali, você talvez prefira comprar uma outra, mas ele já vem ali, então, né, você não precisa se desesperar para comprar uma capa logo que ele chegar, para proteger de queda e tudo mais, tá? De ponto negativo ele tem aqui, né, que ele fura, né, um pouco a barreira dos R$2.000, né, que a gente propôs aqui, né, porque em algumas promoções ele chega a R$2.000, tá, gente? Mas o preço médio dele varia ali em 2.200, 2.100, até 2.300 às vezes ele chega também. Mas é isso, né, ele fura um pouquinho esse teto, vamos dizer assim. E também ele tem menos tempo de atualização que a Samsung, assim como o Edge 60 Fusion, tá? E aí, né, tem a IA integrada ali da Motorola. Mas é um bom celular, tá? Então esses dois aqui para mim são os campeões dessa lista aqui, tá? Mas me diz aí, cara, nos comentários o que você acha, né? Você tem uma opinião diferente? Você faria uma classificação diferente? Talvez você ache aí que o Moto E14 não é um lixo eletrônico. Me fala aí nos comentários, cara, qual que é a sua opinião, beleza? E para você que quiser comprar
qualquer um desses celulares aqui da nossa lista. Vou deixar o link aqui com as melhores promoções que eu encontrei, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon. E aí você pode escolher ali qual que é, de acordo com a sua opinião também, né? Pesquisa ali sobre os celulares e me fala ali o que você acha melhor, beleza? Então, muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal para pegar notícias aqui e avaliações de celulares, de outros aparelhos eletrônicos. Eu quero trazer também avaliações, por exemplo, de geladeiras, de máquina de lavar, enfim, de outros produtos eletrônicos em geral, né? Eu sou o Juiz Tech. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou e até a próxima, pessoal.